Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que sim. Quero te convidar a mais uma vez entrarmos na agenda diária do Senhor conosco, pela sua palavra. Um capítulo a cada novo dia. Não é especial? Então, nós vamos juntos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos louvar? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos
aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Que privilégio esse nosso de nos unirmos em louvor, adoração ao nosso Deus, não é verdade? Vocês sabem que nós estamos no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é bastante desafiador, né? A gente tem histórias bem robustas, né? E alguns capítulos parece que a gente não tem. Eu de vez em quando abro o meu coração aqui no Momento de Pastoreio. Vocês sabem que alguns capítulos atrás você teve Gideão. Que vontade de falar de Gideão. Aquele negócio espetacular. Fica só um pouquinho e eles têm uma vitória sobre um exército fantástico. Porque é Deus quem dá a vitória. É uma narrativa assim que enche o coração. Não é verdade? É Deus mostrando que não depende de quem quer ou de quem corre, mas é do Senhor realizar a sua vontade. Só que a gente está no capítulo 10, e quando você lê o capítulo 10, você sabe que quando eu li a primeira vez, eu falei assim, gente, mas não vai ter nenhuma história milagrosa? Poxa, porque nos próximos capítulos você vai ter o levante de Jefité, e tem uma batalha renhida, né? Ele é um herói improvável. Mas e o nosso capítulo 10? Ô, gente, no tempo em que eu fico inicialmente um pouco frustrado, é o quanto depois eu fico assim maravilhado com as Escrituras. A gente nunca perde por mergulhar em textos das Escrituras. Posso dizer uma coisa para vocês? À primeira vista parece não haver um grande milagre nesse capítulo.
Mas se a gente analisa de um modo um pouco mais detido, talvez nesse capítulo nós temos o maior milagre do livro de Juízes. Capturei sua atenção? Vamos começar aqui com uma introdução para você ver como é que parece que é sem sal o nosso capítulo. Olha o capítulo 10 de Juízes, como é que começa. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô. Aqui é só um parênteses que eu vou fazer. Não parece apelido que a gente põe em adolescente? Porque é tudo nome pequenininho. Tola, Puá, Dodô. Tá parecendo pastor Letinho com os adolescentes dele. Ele põe apelido em todo mundo. Mas não é engraçado? O juiz que se levantou. Tá aí, gincana bíblica. E se eu perguntasse, quem foi Tola na Bíblia? Você não ia saber, não. Eu também não ia saber. Pois ele foi juiz em Israel. Agora, olha o que a Bíblia fala sobre ele. Ele era um homem de Issacar, da tribo de Issacar, habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim, e julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Ponto. Vê aquelas narrativas que a gente teve de Débora, de Gideão, do próprio Abimeleque, grandes. Qual é a narrativa que a gente tem aqui desse Tola? 2 linhas. Mas ele julgou Israel 23 anos. Agora veja a próxima história. Depois dele se levantou Jair, gileadita, julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, tinham 30 cidades, a que chamavam Avot Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Ô, gente, 5 versículos e você tem o resumo da história de 2 juízes. Lembra que a gente fez a gincana bíblica? Posso fazer de novo? Quem foi Jair nas Escrituras? Aí você não sabe. Eu também não. Aí a gente fala assim, pois ele foi um dos juízes. Ah, mas deve ter sido muito pouco tempo. Não, 22 anos. O que ele fez? A Bíblia fala muito pouco. Só diz que ele teve 30 filhos. E a curiosidade, ele deu um jumento para cada filho cavalgar. E eles tinham 30 cidades. E eu fiquei com vontade de conversar com vocês até aqui. A minha percepção, e foi o que eu ouvi de alguns estudiosos, é que esses 2 juízes, o Tola e o Jair, eles não tiveram uma grande batalha, um grande milagre, mas eles lideraram o povo de Deus, preste atenção, por 45 anos. 23 anos o Tola, 22 anos o Jair. O que eu queria falar com você? Nós podemos servir a Deus, exercermos liderança que abençoa, sem que tenha nada extrasensorial. É espetacular, milagroso. Há uma curiosidade. Me parece, pela leitura, nós vamos ler depois, aqui a partir do verso 6, e você vai perceber. Me parece que durante esses 45 anos do Tola e do Jair, o povo caminhou bem. Então, o meu ponto é, algumas pessoas acham que ele só vai ser um servo fiel ao Senhor se ele então tiver lá muita proeminência e sair na mídia e tiver muitos seguidores e de repente ocorrer alguma coisa estrambólica, exponencial, maravilhosa, milagrosa. Queridos, às vezes na vida, no cotidiano, sem narrativas muito hollywoodianas, você pode abençoar imensamente o seu lar,
sua igreja, num caminho como Tola e Jair. Eles julgaram Israel, eles exerceram liderança. E foi um período de paz. E a gente vai ver que é depois deles que o povo de Israel começa a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, acalme o seu coração. Eu tenho essa convicção que Deus tem um exército dos anônimos, que ninguém vai lembrar o nome, como Tola e Jair, mas que é gente usada por Deus, aonde está colocado, para abençoar os que com ele convivem, e muitas das vezes como um agente de paz. Mas vamos seguir a leitura do texto a partir do versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, dos filhos de Amon, os deuses dos filisteus, e eles deixaram o Senhor e não o serviram. Ô tragédia! Queridos, o livro de Juízes, ele mostra para nós esse ciclo de inconstância, de incoerência do povo. O ciclo é mais ou menos assim. O povo vive uma situação muito complexa, muito difícil, uma grande opressão de inimigos. Eles clamam ao Senhor e Deus levanta líderes que são usados por Deus, abençoam o povo, traz libertação. Mas tem uma coisa curiosa, nós acabamos de ver. Quando vê, Deus dá ao povo um período de paz longo. Nós acabamos de ler, são 45 anos com Tola e Jair. Mas parece que o povo, em condições ali meio que normais de vida, eles têm uma inclinação odiosa. Isso tem que confrontar o nosso coração. Qual é a inclinação desse povo tem? Que quando as coisas estão caminhando bem, eles são inclinados a se parecer com a sociedade em volta. Vocês perceberam que é exatamente isso que acontece? Eles aqui, ó, a vida vai passando, nós estamos caminhando, estamos em paz, eles começam a olhar a sociedade em volta. E eles começam a ser atraídos aos descaminhos de toda a sociedade à sua volta. No caso aqui, são esses ídolos, Baalins, Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, filho de Amon, dos filisteus, ou seja, o povo vem vivendo e nas condições normais de vida, assim, que não tem grandes narrativas pirotécnicas, quando vê o povo começa a ser atraído pela cosmovisão do mundo. Queridos, isso daqui é um alerta para nós. É um alerta. Às vezes, nós entramos por períodos da vida que eu vou chamar de conforto, de regularidade social, das contas, o lazer, os entretenimentos. Isso pode ser um perigo. Qual o perigo? De inadvertidamente o seu coração começar a perceber os padrões e caminhos do mundo e falar, não tem problema não, todo mundo faz. E daqui a pouco você se afasta de Deus porque você se aproxima do mundo. É o que acontece aqui com o povo de Deus. Tudo bem, hoje nós não temos de uma maneira assim tão ostensiva e visível os Baalins, Astarote,
e todos os demais deuses, como aqui dos filisteus, que é Dagon. Mas a nossa sociedade tem muitos deuses. Talvez o principal é o eu, é a egolatria. E talvez você caia nesses sofismas com uma facilidade. Sabe, você, vivendo a vida da normalidade, escuta o mundo dizendo, siga o seu coração e seja feliz. E você para e diz, você sabe que é isso mesmo? Que o meu coração desejava fazer. Sofismo é a idolatria do eu. Sabe quais são os princípios do nosso mundo? Ninguém pode dizer para mim o que eu devo ou não devo fazer. Aí você fala, é mesmo. Veja como que nós vivemos um período em que há sim muitos ídolos e talvez o maior é o próprio eu. A ponto das pessoas quererem advogar que o eu é tão ídolo que o que eu disser que para mim é verdade pode ser a coisa mais absurda. Todo mundo tem que dizer, não, tudo bem, é verdade para você. Então, se eu falar, isso aqui não é água, isso é tijolo. É tijolo, é tijolo. E você não pode dizer que não é tijolo. Não, tudo bem. É uma idolatria do eu. Hoje nós vivemos exatamente isso. O que é mentira, as pessoas dizem, é verdade. O que é certo, as pessoas dizem, não presta. O que é errado e é abominação ao Senhor, as pessoas dizem, pode sim, é lindo. Isso é uma idolatria do eu. E qual é o perigo que nós estamos sendo alertados aqui? É quando você entra nesses caminhos de normalidade de vida e daqui a pouco você começa, meio que de maneira não muito elaborada, aí olhando e dizendo, não é assim mesmo, não é assim mesmo, pode mesmo, não tem problema não, Queridos, é o que está acontecendo com o povo de Israel. Agora eu vou ler para vocês o que acontece, tá? Quando Deus percebe no meio de gente que tem conhecimento das Escrituras e começa a se abraçar com o mundo. O versículo 7 diz, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e na mão dos filhos de Amon. Aí tem gente que vem e diz, é por isso que eu não gosto do Velho Testamento. Tá vendo aí? Deus bravo, com ira. Querido, olha aqui para mim. Essa é a maior bênção que acontece nesse texto. É quando Deus, preste atenção, quando Deus acende a sua ira contra o seu povo e traz um tipo de disciplina, o que está por trás disso é o amor de Deus. Hebreus 12, é 12? Acho que é 12, explica isso muito bem. Quando Deus diz, qual é o pai que ama o seu filho e não o disciplina? Ele diz, espera aí, o pai só não disciplina o filho que ele não ama, um filho que é bastardo, porque se ele ama, cedo o disciplina. E é por isso que o livro de Hebreus vai dizer para nós enxergarmos a disciplina do Senhor na nossa história como uma bênção, uma manifestação do amor de Deus, porque é para chacoalhar nossa vida. E quantos de nós não sabemos que em momentos de amor de Deus revelado em disciplina, a gente entra em reflexões. E muitas das vezes é nesse momento, parece de dor, que nós fazemos as reflexões mais abençoadoras da nossa vida. E eu estou dizendo isso porque é o que vai acontecer exatamente nesse texto. Deus acendeu a sua ira, entregou-os nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon. E o que aconteceu? Esses inimigos passaram a dominar e oprimir o povo de Israel. Diz aqui no versículo 8 que foram 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Eles passaram o Jordão, os filhos de Amon, vieram pelejar contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Louvado seja Deus. É tão interessante isso. Deixa eu te ajudar para você entender. Você não abençoa o seu filho
se você deixa ele fazer tudo o que ele quer, se você deixa ele seguir as inclinações pecaminosas do coração dele, isso não é o amor. Isso é indiferença. Isso é distanciamento. E isso não abençoa. Porque Provérbios diz, por exemplo, em relação à criança, a estultícia está ligada ao coração da criança. Se você não a fustigares com a vara, que é o exemplo de disciplina, ela vai se perder. E Deus nos ama a ponto de, em muitos momentos, laborar com o enredo da vida para que, de alguma forma, a gente se veja, como diz aqui no final do versículo 9. Israel se viu muito angustiado. Então deixa eu ler para você o que acontece a partir daqui. Versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Gente, isso é um milagre. Preste atenção, eu não disse a vocês aquilo que parecia ser a coisa mais difícil e ruim, foi a maior bênção. É quando Deus se levanta contra Israel para trazer disciplina por meio dos filisteus e os filhos de Amon. E a prova está aqui. O povo, no meio da angústia, eles fazem uma coisa, uma expressão, pelo menos eu tentei pesquisar e não encontrei até aqui no livro de Juízes. O povo diz literalmente, versículo 10, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos os deuses desse povo aqui. Queridos, o nome disso é arrependimento. O nome disso é reconhecimento de pecado. O nome disso é quebrantamento. Aqui nós temos uma estrutura muito forte, muito bonita, porque a coisa não é tão simples. Deixa eu ler para vocês, para nós conseguirmos entender o maior milagre do livro de Juízes. Eles dizem para Deus: nós temos pecado, nós deixamos o Senhor e nós estamos vivendo igual ao mundo. Versículo 11. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas vos oprimiam e vocês clamaram a mim, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses. Eu não vos livrarei mais. Aí você fala: eita credo. Tá vendo por que eu não gosto do Velho Testamento? O povo já não falou ali, ó, que pecou. E eles estão dizendo que eles reconhecem que deixaram Deus. Preste atenção. Deus conhece o coração. E Deus está dando o tom aqui para eles. Da tragédia que é você não amar o Senhor sobre todas as coisas, você não buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E parece que Deus sabia que tinha uma coisa que estava faltando. Sabe o quê? Eles estavam falando, mas eles não tinham revelado o arrependimento de maneira visível. Roberto, não entendi. Não entendeu? Vou te explicar. A hora que Deus diz: não vos livrarei mais, ide, clamai aos deuses que vocês escolheram, que ele vos livrem no tempo do vosso aperto. Versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Glória a Deus. Lembra que eu falei? Parece que Deus tinha percebido uma incoerência. Parece que uma palavra meio religiosa, eclesiástica,
nós pecamos. Então resolve aqui a parada. E Deus vem e diz, ei, olhem para trás na história. Olhem a minha presença na vida de vocês e tudo que eu já fiz. Vocês simplesmente me abandonaram. E de alguma forma parece que Deus estava vendo o coração deles incoerente. E sabe qual é a incoerência? Eu vou dizer para vocês. Eles estavam dizendo, nós pecamos, Senhor, nos ajuda. Mas dentro da casa deles continuavam os deuses estranhos. E aqui eu quero mostrar para vocês essa didática de Deus para mexer conosco. Muitas das vezes a disciplina do Senhor, que nos traz angústia, tem que gerar uma reflexão para que você reconheça o seu pecado. Mas ao reconhecer o seu pecado, a verdadeira demonstração de quebrantamento é essa, do final do versículo 15 e do 16. O povo diz, nós realmente estamos em pecado. Atenção, preste atenção. Faça-nos o Senhor o que bem lhe parecer. Isso é entrega. Nós estamos em pecado e nós estamos entregues nas suas mãos. Lembra do salmista no Salmo 51? Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, de maneira, Senhor, que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que o Senhor fizer, eu estou entregue. E o versículo 16 diz, e eles tiraram de dentro do meio deles os deuses estranhos, e eles serviram ao Senhor. Queridos, essa é a primeira parte do milagre do capítulo 10. Quando o Senhor age com disciplina, por amor com o seu povo, o maior milagre é quando nós somos levados a um quebrantamento e a um arrependimento que é genuíno, não é da boca para fora. E ele é permeado por esses elementos aqui. Confissão de pecado. Dê nome ao pecado. Para de dizer, não é porque fizeram isso comigo, é porque fizeram isso na minha infância, não é porque aconteceu isso no meu trabalho, não é porque... E você meio que organiza todos os problemas dos outros para tentar legitimar o seu pecado. Para com isso. A primeira coisa é dê nome ao pecado. É mentira, é promiscuidade, é avareza, é materialismo, é a idolatria do eu, é busca do prazer. Dê nome ao pecado. Mas em segundo lugar, o verdadeiro quebrantamento, e essa é a parte do primeiro milagre que nós temos, é se entregue a Deus. Fala, Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Eu sei que eu não mereço. Nós não entramos numa relação e na oração com Deus para nós botarmos Deus na parede, para Ele fazer algo como se nós merecêssemos. Não existe isso. Nós temos pecado. Faze-nos tudo quanto bem te parecer. Mas em terceiro lugar, elemento do quebrantamento é tirar da sua vida tudo que não presta, que tem te levado para esses caminhos que eles são longe de Deus. É o smartphone? Joga fora esse smartphone. Pega um pequenininho daqueles da Nokia antiga que ele liga. É o que? São esses streams que você... É o que? São essas amizades? São esses grupos de WhatsApp que você fica recebendo essas coisas? É o que? O que é que os seus olhos têm dado concupiscência? Que é esse tipo de desejo maligno? O que é? Tira fora, tira de dentro de casa, deixa de ter do seu lado, porque isso é a marca de quem verdadeiramente se arrependeu. Em quarto lugar, eles não têm para onde ir. Eles sabem que eles só têm o Senhor. O texto diz, e eles serviram o Senhor. Eles dão nome ao pecado. Eles se entregam nas mãos de Deus para Ele fazer o que quiser. Eles jogam fora tudo que os atrai para longe de Deus. E eles se curvam em adoração ao Senhor. Queridos, eu estou convencido de que as broncas da vida e os enredos, eles sempre deveriam gerar em nós
essa boa reflexão de nos humilharmos, de confessarmos os nossos pecados, de nos entregarmos nas mãos de Deus, de deitar fora tudo que não tem abençoado a nossa vida e de servirmos e adorarmos o nosso único e verdadeiro Deus. Porque quando isso acontece, o segundo e o maior milagre que a gente pode ler no livro de Juízes está bem aqui no final do verso 16, quando termina dizendo, lembra do 15 e do 16? Nós temos pecado, faça o que o Senhor quiser, eles tiram os deuses do meio dele, eles servem ao Senhor. O versículo diz, então, já não pôde ele, o Senhor, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Louvado seja Deus. Queridos, tem uma coisa muito curiosa nos atributos de Deus. Deus é misericordioso. Não dá para entender por que o amor de Deus e a paciência de Deus ainda nos acompanha. Deus disse aqui para eles, eu já dei provas incontestes do meu amor e do livramento em toda a história. Como é que vocês novamente se tornam contra mim, para longe de mim? Como é que vocês são inclinados a viver igual o mundo? Não vou aceitar. Clamem pelos deuses desse mundo. De repente, o povo é tomado por um quebrantamento genuíno. Eles se humilham no pecado. Eles se entregam na mão de Deus. Eles deitam fora o que não presta. E eles passam a servir e adorar o Senhor. O texto diz que o Senhor não pôde mais reter a sua compaixão. Louvado seja Deus! Isso é um milagre. O nome disso é graça. Gente que não merecia, de repente está aqui mais uma vez, sendo alcançado pela graça de Deus. Queridos, você entendeu qual é a chave que abre a graça e a misericórdia de Deus? É esse quebrantamento genuíno. É por isso que o salmista já dizia que o sacrifício agradável ao Senhor é um coração compungido e contrito. Esse o Senhor não despreza. É quando nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados. É quando nós nos entregamos para Deus fazer o que quiser. É quando nós reconhecemos aquilo que tem sido elemento de tentação e nós rompemos com essas coisas. E é quando, independente do que Deus vai fazer, a gente o serve, a gente o adora, a gente louva, nós o amamos. Isso abre a chave da graça. Ele não pôde mais reter a sua compaixão. E então, o que vem a partir de agora? Eu vou lhe dizer, vem libertação, vem salvação. O texto termina dizendo que os inimigos estão ali acampados ao redor do povo. E o versículo 18 diz, então o povo, aliás, os líderes dos príncipes de Gileade disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Quem é que Deus vai levantar para nos salvar? É muito interessante. Ao estudar Juízes 10, eu vi um espelho da nossa vida e da nossa realidade. Nós somos incoerentes para com Deus. Nós somos injustos. Nós somos atraídos pelo que a sociedade à volta fala, segue, serve. É uma bênção quando a disciplina de Deus
mexe com as nossas estribeiras e nós podemos experimentar o primeiro milagre, que é esse quebrantamento genuíno que eu já falei tantas vezes. Mas é uma bênção experimentarmos o segundo milagre, que é o Senhor não retendo mais a sua compaixão e nos visitando com graça, compaixão, salvação. Eles aqui terminam o capítulo numa expectativa. Como é que Deus vai nos salvar? Talvez essa é uma pergunta para o meu e para o seu coração. Como é que Deus pode nos salvar de tanta incoerência, de tanta inclinação de pecado, de tanta vida dupla, de aparência? Como é que Deus pode nos salvar? Esse povo que termina dizendo, quem será que Deus vai levantar? Mal eles sabiam que você tem uma resposta imediata, que é o capítulo 11, e você que segue o momento de pastoreio, amanhã vai aprender. Mas para mim isso aqui está apontando por um desejo do nosso coração. Nós temos um desejo de um Salvador. Quem e como Deus irá nos salvar? Muitos séculos depois, veio o Salvador. O nome dele é Jesus. Ele nos salvou dos nossos maiores inimigos, o pecado, o mundo e Satanás. Mas ele não apenas foi como um líder que correu risco em uma batalha, ele deu a própria vida. E ele deu a própria vida porque ele na cruz recebeu a condenação que eu e você merecíamos e que todo povo incoerente, pecador merecia. Jesus, ao final, experimentou o inferno no meu lugar. E quando eu olho para essas incoerências, eu sou levado a essa declaração ao Senhor de que eu não mereço, mas que Ele tenha misericórdia, a minha vida está entregue nas suas mãos. Eu não quero viver como o mundo, eu não quero ser aliciado pela cosmovisão do momento. Eu quero servir o Senhor. E quando isso domina o nosso coração, a nossa mente, de repente aparece diante dos nossos olhos o Salvador, Jesus. E a gente pode viver em paz, porque se nós estamos unidos com Cristo, a Bíblia diz que já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus mandou o Salvador para gente que não merecia. Isso é por pura graça. Que você possa experimentar esse duplo milagre. O reconhecimento dos seus pecados e um quebrantamento e um arrependimento genuíno. E você enxergar a compaixão, a misericórdia e a graça de Deus salvando você ao dar o Filho dele para receber a condenação que era sua e por isso receber você como filho por toda a eternidade. Vamos orar? Deus querido, que texto precioso, que milagre maravilhoso é a tua compaixão quando nós não merecemos. A tua graça é melhor que a vida. Aplica a tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agora no final ter aquele momento muito objetivo, muito direto com essa sua questão, com esse seu assunto. Colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Vamos orar? Pai querido, eu quero me unir aqui com os meus irmãos e amigos. E eu queria me unir, Pai, com essa pessoa que está aqui nesse momento, com esse assunto fervilhando no coração e na mente. E eu quero juntamente com essa pessoa ouvir a tua doce voz dizendo, vem a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, e que a gente possa encontrar o alívio e o descanso para a alma que o Senhor Jesus dá. Pai, recebe esses fardos que a gente não consegue carregar. São problemas com filhos, são crises conjugais, são sonhos não realizados,
são problemas terríveis de relacionamento. Pai querido, intervém com graça, por favor. Quero me unir aqui com aqueles que estão lutando com a enfermidade. Ó Pai, tem misericórdia. Visita os enfermos, fragilizados, mas visita com essa tua presença doce que ampara o aflito, mas que o Senhor possa agir na recuperação. Por favor, abre portas para aqueles que estão procurando uma porta de emprego. Traz, Pai, a paz que excede todo o entendimento para aqueles que andam aperreados e aflitos. Restaura os relacionamentos nos lares, traz conversão àqueles queridos que estão longe do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo,